A gente viu no vídeo anterior algumas regras de derivação, né? Foi a regra da soma, a regra do produto e a regra do quociente para calcular a derivada de, claro, somas, produtos e quocientes de funções. A gente vai ver agora a regra da cadeia, que serve para calcular derivada de funções compostas, ou seja, quando eu estou com uma função composta com outra, né? Essencialmente uma função dentro da outra. Para aplicar a regra da cadeia, a gente tem que ver a função que a gente está querendo derivar como uma função composta. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho que identificar alguma coisa que está dentro da minha função, né? Às vezes isso é fácil, às vezes isso é difícil. E essa funçãozinha de dentro é o que a gente chama de U. Vamos ver alguns exemplos, que a coisa fica mais simples quando a gente vê exemplos. Então, a gente quer derivar x² mais 4, tudo isso elevado a 8, e eu vou usar a regra da cadeia, né? Em vez de resolver essa potência oitava, ficar com um polinômio de grau 2 vezes 8, 16, um negócio enorme, vamos usar a regra da cadeia. Então, o que a regra da cadeia me diz? Eu tenho que identificar uma composição na minha função, né? Então, tem que ter alguém que vai ser o meu U, que é a função de dentro, e o U vai estar acontecendo alguma coisa com ele. Quem vai ser o meu U aqui? O meu U é esse x² mais 4, né? É isso aqui que está elevado a 8. O que está dentro é esse x² mais 4. Então, esse cara daqui de dentro é que vai ser o meu U. Então, a gente vai tomar como U x² mais 4. Então, a minha função, esse x² mais 4, tudo isso elevado a 8, é, na verdade, U elevado a 8. Então, a gente identificou quem é a função de dentro, é esse U. Quem é a função de fora? De fora é esse elevado a 8 aqui, né? Ou seja, eu posso pensar que a minha f de x é x elevado a 8, de modo que f de U vira U elevado a 8, né? O que a f faz é elevar a 8, então f de U vai ser U elevado a 8, que é a função que eu quero derivar. E o que a regra da cadeia diz pra gente? Pela regra da cadeia, essa derivada, então deixa eu repetir a minha função, x² mais 4, tudo isso elevado a 8, que eu quero derivar, é a derivada de f de U, que é derivada de f aplicada em U, vezes a derivada de U. Então, eu tenho que saber quem é a derivada de f, essa f daqui, e saber quem é a derivada de U, essa U aqui. Então, U era x² mais 4. Então, a derivada de U é 2x. A f é x elevado a 8. Então, a derivada de f é 8, x a 8 menos 1, 7, né? Lembra, derivada de uma potência, a potência kf com x a potência menos 1. Só que o que aparece aqui é o f' de U e não de x. Então, f' de U é 8, U elevado a 7, mais U é isso daqui, ou seja, 8, x² mais 4, isso sim elevado a 7. Então, para eu usar a minha regra da cadeia, eu preciso descobrir isso daqui e isso daqui, né? F' de U e U'. U' foi fácil. U' era a derivada de x² mais 4, derivada de x² é 2x, derivada de 4 é 0, ficou só o 2x mesmo. Esse F' de U é que deu um trabalhinho, né? Eu olhei quem era a minha f era x a 8, a derivada deu 8x a 7, mas aqui é a derivada em x, eu quero em U, então a derivada em U, 8u a 7, mas o meu U é x² mais 4. Então, juntando esses dois pedaços aqui, então, eu estou com x² mais 4, tudo isso elevado a 8, derivada, que eu vi como f de U, vou repetir tudo, f' de U vezes U', e agora eu vou substituir esses pedacinhos que eu já tinha calculado, né? Esse f' de U é isso daqui, então, 8x² mais 4, tudo isso elevado a 7, vezes U', ou seja, vezes 2x. E essa é a minha derivada. Posso ajeitar um pouquinho, porque tem esse 8 multiplicando esse 2, então eu posso escrever como 16x, x² mais 4, tudo isso elevado a 7.
Deixa eu só observar que o que eu não posso fazer é jogar esse 16x aqui para dentro, porque aqui está elevado a 7 e aqui não está elevado a 7. Então, não dá para juntar aqui, só daria para juntar se eles estivessem com a mesma potência. E desse exemplo já dá para a gente tirar uma moral da história aí, né? Eu estava com uma coisa elevado a 8, que eu queria derivar. Olha como é que ficou a derivada. Esse 8 caiu, que foi a minha potência, ficou essa mesma coisa que estava elevado a 8, agora elevado a 8 menos 1, 7. E o que apareceu aqui é a derivada da coisa, a derivada do que está dentro. Nesse segundo exemplo, a gente quer a derivada de raiz de 6x mais 1. Mas a gente lembra que uma raiz é uma potência fracionária, ou seja, eu posso ver isso como 6x mais 1 elevado a meio, que eu quero derivar. Então, nesse sentido, é parecido com o exemplo anterior, né? É um polinômio, uma função, elevado a uma potência. Então, quem vai ser o meu u aqui? O meu u é a coisa que está dentro, né? É o 6x mais 1. E quem vai ser o f? Vai ser a função que dá a potência, né? No caso anterior, era a potência oitava, aqui é a potência meio. Então, f de x é x elevado a meio. De modo que, quando eu faço f de u, eu fico com 6x mais 1 elevado a meio, que é a minha função, que é raiz de 6x mais 1. E eu posso usar, então, a regra da cadeia, né? Ou seja, eu consigo ver a função que eu quero derivar como uma composição, como o f de um u. Então, pela regra da cadeia, a derivada, deixa eu escrever assim, de 6x mais 1, que eu estou vendo como derivada de f de u, é a derivada de f aplicada em u, vezes a derivada de u. Então, eu tenho que achar quem é esse f' de u e quem é esse u'. Vou logo para uma outra página. Então, a gente tinha que achar quem era f' de u e quem era u'. Está aqui quem é u e quem é f. U' é fácil, né? Derivada de 6x mais 1, derivada de 6x é 6, derivada de 1 é 0. Então, se u' é 6. E derivada de f? Bom, a f' de x, na variável x, a f é essa potência, né? X elevado a meio. Como é que é a derivada? A potência cai, eu fico com x a potência menos 1. Meio menos 1. Quanto é meio menos 1? Menos 1 meio. Aqui eu estou com uma potência negativa, deixa eu jogar ela para baixo. E eu continuo com uma potência fracionária, deixa eu transformar isso em raiz. Pronto, está aqui a minha f' de x. Mas eu preciso, quem aparece para mim é f' de u. Então, f' de u é 1 sobre 2 raiz de u, né? Trocando x por u, mais o meu u é 6x mais 1. Então, eu estou com 1 sobre 2 raiz de 6x mais 1. O que quer dizer a minha regra da cadeia? Vamos repetir aqui. Eu queria a derivada de 6x mais 1, da raiz de 6x mais 1. Eu vi isso como uma composição. E aí, a regra da cadeia me diz que, para fazer essa derivada, é a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Derivada da de fora, quem é? Derivada da de fora aplicada em u. É isso aqui. 1 sobre 2 raiz de 6x mais 1, vezes u', que é 6. Tá aí a minha derivada. Posso ajeitar um pouquinho, né? Tem 6, tem 2 aqui, deixa eu escrever assim. 3 sobre raiz de 6x mais 1. Fica mais bonitinho. Aqui é um pouquinho menos claro do que no exercício anterior, né? O que está acontecendo. Mas ainda assim, se a gente presta atenção, é a derivada da função de fora, ou seja, da minha potência, né? Que a gente derivou, e aí aplicou em u, e depois multiplicou pela derivada de u. Ou seja, a observação que a gente tira daqui é a seguinte: se eu quero a derivada de um u qualquer elevado a n, isso aqui é um n, que aconteceu? É a minha u elevada a uma potência, mas derivada de potência eu sei, né? A potência cai, eu fico com u a potência menos 1, vezes a derivada do u. Foi exatamente o que apareceu no nosso primeiro exemplo e um pouquinho mais disfarçado o que apareceu no nosso segundo exemplo também.
Nesse terceiro exemplo, a gente quer a derivada dessa função, que é 4x² vezes 2x menos 1, tudo isso à quarta. De novo, não dá para pegar esse 4x² e jogar aqui para dentro, porque esse pedaço está na potência quarta e esse aqui não está. Então, não tem muito como juntar essas duas coisas. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode observar que tem um produto acontecendo aqui, né? É o produto da função 4x² com a função 2x menos 1, tudo isso à quarta. Então, o que eu tenho que fazer é usar a regra do produto. Então, pela regra do produto, como é que é a derivada de um produto? É a derivada do primeiro, então, derivada de 4x² vezes o segundo, que é 2x menos 1 à quarta, mais o primeiro, 4x², derivada do segundo. Derivada de 4x². Bom, o 4 se mantém. Derivada de x², 2 cai, fica 2x, vezes 2x mais 1, tudo isso à quarta, mais 4x². E essa derivada aqui? Deixa eu botar uma interrogação, porque isso aqui eu vou precisar usar a regra da cadeia, né? De novo, é uma função elevada a uma potência. Só que a gente já tem essa observação. Ela está exatamente nessa situação, né? É uma função, que eu vou chamar de u, elevada a uma potência. Então, 2x menos 1 elevado à quarta, a derivada disso daí, de acordo com a nossa observação, qual é o moral da história? A moral da história é, se eu estou com uma potência de uma função, deriva normalmente. Qual seria a derivada normalmente? Se aqui fosse x, esse 4 cai, eu fico com 2x menos 1 elevado ao cubo. A moral da história é, não esquece de multiplicar pela derivada do que está dentro. Né? A moral da história da regra da cadeia, se a gente presta atenção na sua observação, é, se eu quero derivar uma potência de alguma coisa, deriva normalmente, mas multiplica pela derivada do que está dentro. Essa é a moral da história da regra da cadeia, não esquecer desse u'. No caso, o meu u é 2x menos 1, né? Deixa eu até botar ele assim. Então, eu fiquei com 4, o meu u ao cubo, porque ficou 4 menos 1, vezes a derivada do u. 4, 2x menos 1, derivada de 2x menos 1, derivada de 2x é 2, derivada de 1, que é 0, então ficou 2 menos 0 aqui, 4 vezes 2x menos 1 vezes 2, 4 vezes 2, 8, opa, esqueci do cubo, 8, 2x menos 1 ao cubo. E agora o que a gente tem que fazer é juntar os pedacinhos, né? Eu queria a derivada desse produto. Aí eu falei, se é um produto, eu tenho que usar a regra do produto. Então, era a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, derivada do segundo. O primeiro eu consegui derivar. Quando eu cheguei no segundo, eu vi, eu tenho que usar a regra da cadeia. Aí a gente fez aqui separadamente, deu 8, que multiplica 2x menos 1 ao cubo. Falta juntar tudo, né? Então, para juntar tudo, deixa eu primeiro repetir, botar aqui, repetir o que a gente tinha feito, 4 vezes 2, 8x, que multiplica 2x menos 1 à quarta, mais 4x², vezes esse pedacinho, que eu calculei. Está aqui, né? A gente fez essa conta. 8, 2x menos 1 ao cubo. E agora é só ajeitar. 8x, 2x menos 1 à quarta, 4 vezes 8 é 16, 32, x ao quadrado, vezes 2x menos 1 ao cubo. E tá aí a minha derivada. De novo, nesses próximos exemplos, tenta fazer junto comigo, né? Pausa o vídeo, faz e depois assiste a resolução. Aqui nesse exemplo 4, a gente está com a função 3 menos x, tudo isso elevado a 10, que eu quero derivar. Tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Né? É uma potência de uma função. Ou seja, isso aqui que está dentro, esse 3 menos x, é o meu u, né? E aí, o que aquela observação diz pra gente? Se eu estou com u elevado a 10 e eu quero derivar, é 10 u, que eu já vou escrever como 3 menos x, elevado a 10 menos 1, ou seja, 9, vezes a derivada
de 3 menos x. Então, 10, 3 menos x elevado a 9, derivada de 3 menos x, derivada de 3 é 0, derivada de menos x sobra menos 1. Então, eu estou com 10, 3 menos x elevado a 9, vezes menos 1. 10 vezes menos 1, menos 10. 3 menos x elevado a 9. E está aí a nossa derivada. Nesse quinto e último exemplo, a gente quer a derivada de 3x, que multiplica 1 menos 2x, tudo isso elevado à quinta. De novo, tenta fazer. Pausa o vídeo e tenta fazer, depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Aqui, a minha função é um produto, né? É o produto dessa função 3x com essa função 1 menos 2x elevado a 5. E se eu estou com um produto, para eu derivar, eu tenho que usar a regra do produto. O que a regra do produto me diz? Para derivar o produto, é a derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vou botar aqui para baixo, para caber, vezes a derivada do segundo. 1 menos 2x elevado a 5, derivada. Derivada de 3x eu sei. Derivada de 1 menos 2x elevado a 5, eu também sei, né? É bem parecido com esse exemplo 4. Então, não vou nem fazer separadinho igual a gente fez no outro, não. Vamos fazer direto. Derivada de 3x. 3, que multiplica 1 menos 2x elevado a 5. Mais 3x, só repetindo. Derivada de 1 menos 2x elevado a 5. Sei fazer também, né? É uma potência de uma função. Como é que eu derivo? Do mesmo jeito. A potência cai. 5. 1 menos 2x elevado a 5 menos 1, 4. Só que eu tenho que lembrar da derivada do que está dentro. Então, derivada de 1 menos 2x. Então, 3, que multiplica 1 menos 2x elevado a 5. Deixa eu já ajeitar aqui, porque tem 3 e tem 5. Deixa eu botar já 15. Que multiplica 1 menos 2x elevado a quarta. Está faltando essa derivada aqui, né? Derivada de 1, que é 0. Derivada de 2x, que é 2. Não está cabendo, vamos virar a folha? Então, 3, 1 menos 2x é 5. Mais 15, 1 menos 2x a quarta. Vezes menos 2. 3, 1 menos 2x a quinta, 2 vezes 15, 30, 1 menos 2x a quarta, e tá aí a nossa derivada. Até agora, a gente só lidou essencialmente com polinômios, né? Ou quocientes de polinômios, ou raízes de polinômios. No próximo vídeo, a gente vai ver a derivada da função exponencial e da função logaritmo. Legal, né? Vai ficar mais bacana agora.